Alô, alô, você. Estamos aqui nos reunindo para mais uma reunião. Hoje nós vamos copiar a ideia de um amigo nosso, grande André, tá? Esse aqui é o Geriátricos Titãs, o grupo que ainda não se aposentou porque a reforma da Previdência atrapalhou. Eu sou o Felipe, se apresentem, amigos. Isso aí, eu sou o Fabiano. Estou aí para mais um bate-papo hoje sobre paz nos quadrinhos. Isso aí. Aqui falando o Alamir Júnior. Fala aí, galera, tudo bom com vocês? E hoje eu não tomei meu remédio para artrose e para artrite. Estou sentindo um pouco de dores nas mãos. E tem que ver qual vai ser o resultado da minha aposentadoria, que ainda não saiu. Bebe que passa, filho. Sonhador. Daqui a pouco irei beber. Nicolas aqui. Não posso nem pensar em aposentadoria ainda. Você vai ter muito tempo para sustentar a aposentadoria da gente. Começamos hoje aqui a nossa live, né? Depois das apresentações aqui, umas coisas aqui que aconteceram nos bastidores que vocês não vão poder rir com a gente. Essa semana, enquanto pensávamos no tema para esse bate-papo, o Alan me lembrou. Próximo final de semana é o final de semana do Dia dos Pais. Ele sugeriu o tema. E aí, cada um se perguntando, né, de qual pai, de qual personagem vamos falar. Me veio à mente falar de um personagem, que é o Alfred, porque justamente é alguém que é uma figura paterna, é o eixo emocional de toda a família Morcego, e é um pai. Nós temos um clichê aqui no Brasil, né? Pai é quem cria, e na verdade pai é quem ama. E amar igual Alfred, eu acho que não existe outro igual, né? E assim fomos cada um chegando a um tema, a um personagem. Essa foi a partir do comentário da ideia do Alami, eu cheguei a essa ideia. E eu estava querendo saber deles como é que eles chegaram também à ideia dos pais que eles vão abordar. Está aí com vocês. Bom, então eu vou começar aqui. Bom, como eu cheguei a esse personagem? A questão de até mesmo ter um pouco de familiaridade com o pai que eu tive, né? O meu pai era um cara muito presente. E esse personagem, ele é muito presente, não só nos quadrinhos, mas também em outras mídias. É o Jonathan Kent, o pai do Clark, o pai do Kal-El, o pai adotivo do Kal-El, né? Acho que é uma figura forte, o Jonathan, uma figura forte, está sempre auxiliando o Clark por diversas vezes. Existem HQs antigas de bastante relevância do senhor Kent ajudando o Clark. Aqui saiu, acho que foi no Super-Homem, ainda pela editora Abril, número 100, uma história em que o Kal ele fica controlado pelo Erradicador. Bom, quem não sabe o que é o Erradicador, vou falar uma coisa bem rápida. O Erradicador é um objeto que lembra muito, um artefato, que lembra muito a cápsula que trouxe o Super-Homem na pós-crise para a Terra. Ele é um objeto que é Erradicador e ele é o legado de Krypton. Ele tem ali toda a história de Krypton e ele tem que ser dado ao último kryptoniano para poder manter, né, a tradição kryptoniana. E o Erradicador começa a dominar a mente do Kal, transformando ele, tirando tanta da humanidade dele e deixando ele mais frio. E nesse período que ele vai ficando mais frio, né, o Kal começa a renegar os pais. Tanto que o Jonathan bate de frente com o Erradicador. Só me desculpa. Fala, filho. Ô, pai. Oi. Vocês vão fazer lanche? Se for fazer... De noite? Não sei. Só se for mais tarde. O que você pediu para comprar tá lá no armário lá. Tá. Tá bom? Deixa eu ver o que falou com o pessoal. Quer dar um tchau, pessoal? Não, quero dar um oi. Então fala. Oi. Fala aí, Tudo bem aí?
Deixa eu falar aqui, tá? Tá bom? Tchau, gente. Desculpa aí. Tá. Esse tem que ir pro vídeo a questão de pai, né? Vamos lá. E ele começa a dominar a mente do Cal. E eu tô te vendo, Nicholas. Começa a dominar a mente do Cal e tal. E nisso, o Jonathan, ele bate de frente, ele confronta o Erradicador e traz de volta a normalidade, porque o Erradicador, os robôs começam a atacar os Kents, e traz de volta o Kal-El, né, para a humanidade dele. Bem como também na primeira aparição, o primeiro contato que o Clark, aí pós-crise, ele tem com artefatos kryptonianos. O Jonathan também está lá para proteger ele com o lance da pá. E a HQ que eu queria citar é essa aqui, que formatinho, pela editora Abril, que é o Super-Homem Além da Morte, né? Eu até vou dar uma pichotada aqui na Panini. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que essa história não foi republicada pela Panini. Não tenho essa certeza. Bom, se eu estiver errado, gente, vocês me corrijam aí. Aí, olha só. O que acontece? O Jonathan, mais uma vez, aí o editor, o roteirista, acho que essa história é do Jerry Ordway, não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Não, Roger Stern, acho que é Roger Stern. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Não, é Jerry Ordway. Isso mesmo. Jerry Ordway, aqui, a pá, mais uma vez, ela volta a aparecer, né? Só que o que me deixa chateado é um tratamento que eles colocam com o Jonathan nas outras mídias, digo especial o filme. Eu não sei o porquê que o Zack Snyder, uma vez mais, resolveu matar ele, bem como o Super-Homem de 78 também, 77 ele também morre, né? Eu acho isso chato. Um personagem bom, que é muito bem trabalhado, tem uma importância muito grande e é um guia moral para o Homem de Aço, né? Tanto que toda vez que tem o Super-Homem do Elseworld, que ele cai em outra localização, que ele não tem esse encontro com o Jonathan e a Martha, existe um desvio muito forte de conduta do Super-Homem. Ou ele se torna mais agressivo, ele se torna soviético e tal, e ele tá sempre presente ali de uma forma ou de outra, entendeu? Eu vou falar mais daqui a pouco, mas eu vou passar a palavra para um colega. Deixa eu dar uma ajudada aqui. Deixa eu fazer o meu papel de Jonathan aqui, rapidinho, já volto, tá? Continue, Felipe. Nico. Até aproveitar o que o Alamir falou, eu acho que a morte do pai do Clark, né, do Jonathan, eu acho que ela é necessária, né, acho que até para desenrolar o amadurecimento do personagem de fato, né, para ele de fato se tornar, como ele disse, a própria bússola moral dele. Ainda mais ele agora com o filho, né? Ele precisa ser a bússola moral do filho dele, né? O John, que é o Jonathan, né? E ao mesmo tempo ser desconstruído, né? Porque com o final de Relógio do Juízo Final, os pais do Superman voltam à vida, né? Então, vamos ver aí para que vão usar agora os pais de volta do Clark, do Kal-El. Eu acho que você está certo no teu raciocínio, porque todo o arco de história do Jonathan, do Clark, né, acaba que em algum momento a morte do Jonathan impulsiona ele para ser um pai maior, né, para todo mundo. Não é que ele não esquece do pai, né? Ele vai ter, tem até uma, se você ler mais um pouco assim, se você ler o Super, tô falando vocês no geral, se vocês lerem o Superman do Tomás, vocês veem ele relembrando de algumas coisas com o pai, né? Claro que muita coisa é adicionada, mas enfim, o Jonathan tá ali presente e ele vai lembrando aquelas lições ali para poder passar pro filho. E ele de uma maneira ou de outra tá presente. Agora no Bendis nem tanto. O Bendis não usa o Jonathan. Agora.
Não, estão usando o filho, né? É que é confuso isso. Estão usando o Superboy, lógico. Não, mas falaram o pai que dele, o pai do Clark, ele não usa. Ele não cabe. Pelo contrário, o que está sendo usado agora é o pai biológico mesmo, né? Está sendo bastante usado o Jor-El. Que era o Sr. Osborn. E até estavam até se incomodando que o Bendis não estava usando o Superboy de lado, ele está sendo até bem usado. Não é eu. Mas, enfim, eu já estou indo para outro caminho já. Então, eu ia comentar só sobre essa questão do Jonathan, que eu acho interessante, é que, assim, existe um arco muito bacana sobre o Jonathan, eu acho que o que o Nicholas falou é bem relevante, né, cara? Eu acho que a morte do Jonathan, em algum momento, ela torna o Superman ciente de que ele precisa salvar o mundo, né? Ou do peso do poder dele. Existe um arco do Geoff Johns com o desenho do Gary Frank, que é muito bacana. Eu não vou lembrar qual é o nome do arco, mas é sobre a origem dele. E acho que vem origem, aí depois vem um arco do Brainiac. E aí nesse arco do Brainiac, o Jonathan Kent está vivo, né? E aí o Super está brigando contra o Brainiac, que ele está tentando destruir, eu acho que Metrópolis, ou mesmo o mundo, está tentando miniaturizar a Metrópolis, alguma coisa do tipo. E em algum momento ele tem que decidir, ele está espancando o Brainiac, né? Ele está destruindo o Brainiac, esmurrando, e ele não se toca que o pai dele está tendo uma parada cardíaca. E aí, quando ele, em algum momento ele para e fala assim, é o coração do meu pai que está parando, e aí ele tem que voar o mais rápido possível e não chega a tempo, ele percebe o peso da responsabilidade dele e tudo mais, e em algum momento ele percebe que ele não vai salvar todo mundo. Eu acho que assim, a morte do Jonathan Kent, seja lá em que arco de história você coloque, é interessante por conta disso, que ela se torna uma coisa, uma lição pro Clark, né? Que assim, você pode tentar salvar todo mundo, mas vai ter uma hora que você vai ter que fazer uma escolha entre o bem maior e o que você quer para você, né? Sim, concordo com você. Por isso que eu no finalzinho eu estava falando sobre isso, né? Porque o Jonathan é uma bússola moral pro Clark. Ele é. Tanto que eu citei essa história do último filho de Krypton, não, o último kryptoniano, o último filho de Krypton, o último kryptoniano lá do Super-Homem, quando ainda era Super-Homem sem da Abril, por conta disso mesmo. Ele começa a se afastar, ele começa a se tornar mais kryptoniano do que humano. Ele vai para essa vertente, o Jonathan que chama ele e fala: ei, cara, não é assim, bicho. Não foi assim que a gente te criou. Não foi dessa maneira. Né? E a importância dele, tanto que o Nicholas estava. Eu peguei o finalzinho que o Nicholas estava falando, do Tonazzi, que ele utiliza muito, o Homem de Aço utiliza muito, né? Até essa bússola moral do pai dele para poder criar, né? Para poder criar ele. Se bem que a gente também tem que pensar o seguinte: não é que aqui a gente está fazendo uma caveira de Jor-El, né? Vai ter aqueles defensores de Jor-El. Mas é que o Jor-El não tinha opção. Para ele poder salvar o filho dele, ele teve que, olha, está acabando, o legado de Krypton está sendo destruído, eu tenho que abrir mão do meu filho para que ele possa continuar, né, a escrita. E uma outra coisa, Fabiano, a gente vai lembrando, o Super-Homem o Retorno, ele é um filme que para mim é até a metade, a gente já conversou, né, em off por diversas vezes. Eu acho que ele até a metade ele funciona, daí em diante ele se perde, mas é interessante essa questão do Jor-El, quando ele recita aqueles versos, depois eu vou pesquisar aqui para poder dizer. Ele recita aqueles versos e começa a falar que com meus olhos, eu verei o mundo através dos seus olhos, alguma coisa assim. E depois o Clark ele passa isso pro filho dele lá com a Lois, né, naquele universo ali. É bacana. O Super-Homem ele tem
por mais que hoje a gente entra numa outra temática, mas acho que a gente pode ir mais à frente, ele tenha perdido um pouco assim da relevância dele, porque ele é onipotente, onipresente e tal. Ele tem essas ondas de oscilação, de estar muito em evidência, daqui a pouco não está tanto. O Super-Homem ele sempre teve essa bússola moral do pai. Quando ele perde o pai no filme, tudo que acontece, papai, não sei o quê, pai dele. Ele tem a visão, na Liga da Justiça, ele tem a visão, não, Super-Homem versus Batman, ele tem a visão do pai. Ele vê o pai lá no alto da montanha. No Super-Homem de 77, a mesma coisa. Papo, o que o seu pai faria? Então, e agora com essa frase, com essas coisas, esse reforço que o Nicolas está falando, da atual fase do Homem de Aço. É um personagem muito forte, e eu gosto dele, porque ele lembra um pouco assim, a figura do meu velho. No sentido assim de chamar a atenção. Existe uma história do Superman, uma outra lembrança que me veio aqui. Ele tem uma história dele que a Lois está muito seca com ele, tá evitando ele, e aí ele começa, e ele tá doente, vai ficando doente, e ele fala, eu nunca fiquei doente, o que tá acontecendo e tal, e a Lois vai maltratando ele, e aí chega um momento em que ele tá muito doente, ele vai pra fazenda, e aí ele tá conversando com o Jonathan, o Jonathan fala assim, eu acho que é a hora da gente ter uma conversa de homem, e aí ele fala assim, você sempre me viu como um pai que nunca teve problemas com sua mãe. Só que é uma coisa que eu aprendi, a gente não leva para a família os problemas que a gente tem. E quando eu tinha esses problemas, algo do tipo, ele fala, quando eu tinha esses problemas com a sua mãe, com a Marta, né, eu vinha para cá e quebrava alguma coisa. Aí ele fala, quantas vezes eu tive que consertar esse trator porque eu vinha para cá e para descontar a minha raiva, a minha frustração de não conseguir algo, ou não passar algo para ela, ou a briga, né? Eu vinha para cá destruir o trator e no dia seguinte tinha que reformar o trator e tal. Que é até uma brincadeira, pelo fato de volta e meia você vê uma cena do Jonathan tá consertando o trator. E aí seria uma desculpa de ele tá sempre consertando o trator porque ele tá sempre quebrando, porque ele tem as tretas deles com a Marta. E aí tem algum momento que ele vai para Marte, para a Lua, e o Superman começa a esmurrar a Lua, né? Porque ele sabe que qualquer coisa que ele vai destruir na Terra, para ele, é muito frágil. Então ele começa a esmurrar a Lua, e vem o Ajax, né, o marciano, o John Jones, e ele bota a mão no ombro do Superman e fala assim, meu amigo, você está doente, você vai tirar a Lua de órbita, pare, por favor. E aí o Superman olha para ele assim, já bem adoentado, e aí depois se descobre no arco que não é a Lois Lane, que é o Parasita que tomou a forma da Lois Lane, e ele está doente pelo convívio direto com o Parasita. Mas é bem interessante essa ideia do Jonathan chamar ele para conversar, e vamos ter uma conversa de homem. Não, nem todo mundo tem um mar de rosas no casamento, e você também não vai ter. Achei muito divertido isso. Bacana isso. Agora a pergunta que eu faço aqui para os amigos, aqui, falando nisso. A gente vai fazer o quê? A partir de diante agora, a gente vai falar que vai consertar o trator ou vai esmurrar a Lua? A gente só conserta o trator, cara. No máximo. Se conseguir consertar, tá muito bom. Tá muito bom, né? Pois é, cara. E aí, Felipão, você falou do Alfred, né, cara? Toca aí o Alfred aí. O que você escolheu, Alfred? Por que eu escolhi o Alfred? Ele é uma pessoa que assume uma responsabilidade. Primeiro, tem a questão da inspiração que os pais dele traz, né? Que o pai dele que estava nessa longa linhagem de servir as famílias, e principalmente a família Wayne, né? Ele já estava mais voltado para o teatro, ele já tinha uma carreira, ainda que não tivesse em ascensão, ela estava caminhando. E ele não queria seguir essa questão da hereditariedade, não hereditariedade, perdão, ele não queria seguir, né, com essa missão, não era o que ele queria para a vida dele. Mas ao final ele acaba assumindo, desiste da carreira teatral e se torna mordomo na família Wayne. E a presença dele é tão marcante que é capaz até de tocar o Thomas Wayne, que vê ali nele alguém para cuidar do filho num caso de
de ausência, né, dos pais. E eu acho isso muito interessante. E ele acaba não deixando de ser um empregado da família Wayne para se tornar uma figura paterna e sofrer como tal. Porque tem muitas histórias em que você vê ele está cuidando do Bruce, mas ao mesmo tempo o sofrimento dele está em segundo plano, mas existe. O quanto ele chora na morte dos Robins, né? Não é só o Bruce que é visto como um filho. Os Robins também são vistos como netos, em alguns casos até como o caso do Dick, que é um pouco mais velho. Até o próprio Dick vê o próprio Alfred como o pai. Tem uma história que eu reli essa semana, acho que talvez até isso tenha me afetado o meu julgamento para escolher o Alfred como personagem para falar. Asa Noturna, o regresso de Alfred. Logo após a queda do morcego, está ali o Bruce todo arrebentado e ainda está pensando em correr atrás de um vilão, e o Alfred fala, já te apoiei em tudo que foi problema seu nessa vida. Não quero ver você morrer, eu não aguento, porque ele sabe que ele não tem poder para fazer o Bruce desistir de um propósito, e ao mesmo tempo, tal como um pai, ele não quer ver tudo isso. Então ele acaba descobrindo, localizando um grande amor do passado e da época que ele era companhia de teatro, e é interessante que eu vejo o Bruce utiliza o Dick para fazer o Alfred retornar para casa. É muito legal. Parece mesmo aquelas tretas de família. Estou chateada com seu avô, mas eu não quero dizer para ele que eu estou chateada, não. Não quero dar meu braço a torcer. Aí ele vai lá, tem uma história ali, vale muito a pena procurar. Infelizmente não foi republicado. E é muito importante você ver o quanto ele sofre e o quanto a paternidade não é determinada pelo sangue, mas sim pelo fato de você estar ali lado a lado, diariamente, presente, e não só incentivando, mas também sendo suporte quando a coisa... Por isso que eu acho um personagem interessante de ser abordado. Mandou para a gente um vídeo com um personagem que ele escolheu. Eu não vou citar, vou incluir aqui a partir desse ponto. O pessoal está gostando dos geriátricos titãs. Nós que já somos quarentões e daqui a 4 anos eu vou ser cinquentão, né? E os meus amigos, eles escolheram um tema muito legal para falar sobre a figura paterna, né? E eu escolhi um personagem aqui para falar, que é o Tio Ben. O Tio Ben, ele não era o pai biológico do Peter, mas ele criou o seu sobrinho como se fosse um filho. E tem uma frase assim marcante, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que é usada aí, né, até hoje, uma sacada assim super inteligente. Não vimos muita coisa do Tio Ben na fase assim criança do Peter. Eu pelo menos não tenha lido, talvez algum dos companheiros aí que vão fazer a resenha tenham lido alguma coisa, mas o que fica marcado é que o Ben, ele soube criar muito bem o seu sobrinho, como se fosse um filho, e assim, acabou perdendo sua vida por eu vou dizer, uma obra do destino, sabe? Se de repente tivesse o que aconteceria se o Peter Parker tivesse capturado o bandido que matou o seu tio? Talvez tivéssemos um desfecho diferente na vida do Homem-Aranha e tudo, né? Mas aquilo tinha que acontecer, né? Até para que o Peter virasse um super-herói. Ele estava precisando só em dinheiro e tal, ele deixa o bandido fugir. Não, pega você, guarda aí e tal. E o mesmo bandido vai e mata o pai dele. Então, assim, pra mim,
lógico, tem vários pais aí. Tem o Jonathan Kent, que é o pai do Super-Homem. O Thomas Wayne é meio tio Ben também. A gente não tem muita coisa dele. Depois que teve o Flashpoint que a gente tem o Jor-El, tem o Odin, tem vários pais aí. O Howard Stark também, que não tem muito destaque, mas eu escolhi o tio Ben porque eu acho ele um personagem assim que é nota 10. E personagem muito interessante, assim como Thomas Wayne, eles são presenças pequenas, né? Hoje que Thomas Wayne é mais trabalhado nos quadrinhos, mas são pais que deixaram uma marca muito profunda no seu filho. E assim como o Alfred também é um pai, é o pai que o Bruce teve, é a figura paterna, é a figura masculina. No casamento no quase casamento é quem ele leva, né, para estar com ele presente. Então, assim, como eu falei no início, não tem nada a ver com sangue, tem a ver com o fato de você amar, de querer o bem, de querer que aquela pessoa esteja sempre progredindo. E está presente porque a vida não é um mar de rosa, né? Como disse Jonathan Kent. A gente, em algum momento, vai ter que estar ali dando suporte para alguém. É interessante você falar isso, Felipe, porque eu até estava me lembrando do Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas? Não, perdão, Batman Begins. O Alfred, ele solta uma frase que é bastante interessante, que reforça isso que você está colocando. Que ele vira e fala assim, ele está bem, o Batman é atacado pelo Ra's al Ghul, é subestimado por ele. Aí ele fala assim, Alfred, você ainda não desistiu de mim. Ele, jamais desistirei, né? E ele fala o legado dos Wayne o que você aprendeu com seu pai, né? Quando nós caímos, nós temos que nos levantar. Alfred é isso mesmo, Alfred é meio presente, tanto que no Cavaleiro das Trevas, o quadrinho do Frank Miller, quando a mansão Wayne é destruída, ela explode, ele morre, né? Não, deu spoiler! Tadinho, novinho! Foi mal, Cavaleiro das Trevas! Foi mal, novinho! Você não leu? Tadinho do sonho! No futuro você vai tinha que imaginar até o Alfred morto, o Nicolas. Ele já tá bem velho, né? Tem que ter o erro de gravação lá no final, Felipe. Você tem que colocar por conta ali da. Você sabe, vai deixar pro pessoal poder ver aí. Deixa pro pessoal poder ver. Joga pra Deus, joga pra Deus. Eu vou dar. Eu vou aqui, galera. Vocês terminaram sobre o Alfred? Para eu falar do meu? Tá? Então, eu vou dar uma roubada aqui em vocês, que eu não presto mesmo, eu sou o namoro, então eu vou dar uma roubada aqui. Aí depois eu passo a bola pro Nicolas e eu vou voltar para falar de mais um pai. Só que eu vou falar de 4 pais. Eu vou falar de 4 pais, tá? Mas eu vou falar um pouquinho resumido. Felipe falou um negócio aí, cara, que me tocou pra caramba e eu fui num quadrinho. Eu vou falar dele depois desse. Primeiro eu ia falar um quadrinho que a galera não fala muito, que o cara superestimado, o cara nem tudo dele é muito bom e tal, mas eu acho que ele acertou num tom, falar sobre como é que a juventude de hoje lida muito com o legado que os pais deixam, né? A gente é meio rebelde, quer deixar a nossa marca no mundo, e às vezes a gente esquece o legado que os pais deixam pra gente, e a gente só vai se tocar quando a gente perde um pai, né? A gente vê isso na vida mesmo. Eu vivi isso, né, cara? Durante muito tempo tive muito atrito com o meu pai, e só depois que meu pai veio a falecer que eu vim entender o quanto, e quando eu virei pai, eu fui entender o quanto que era... qual era o valor daquela lição que ele me dava, qual era o valor daquela coisa que ele me passava. Então eu escolhi um quadrinho de 2016 do Mark Millar e do Frank Quitely, que é O Legado de Júpiter, tá? Que fala justamente sobre isso, né? Sobre um grupo de pessoas que ganham poderes, que descobrem uma ilha, e nessa ilha fantasma
tem um grupo de alienígenas que dão poderes a esse grupo, e esse grupo vai transferindo poderes para outras pessoas, vão aparecendo pessoas poderosas, só que os filhos desses heróis, eles não levam adiante o legado dos pais, né? E, pelo contrário, eles idolatram o tio, que é violento, que é cínico, eles idolatram essa coisa. É muito a cara da nossa juventude de hoje em dia, né? Gostar do que é cínico, do que é violento, do que não é amoroso, do que é muito agressivo. E no momento que eles veem que esse tio vira o algoz do pai dele e da mãe, e que ele é o causador da morte dos pais e tudo mais, que eles ou se voltam para o tio ou acabam tendo que sofrer o mesmo destino dos pais, um deles decide que não, eu não vou ter o mesmo destino, eu foge, e depois armam uma grande vingança, né, com o tio. Então eu escolhi esse a princípio por conta disso, que eu achei que é um quadrinho válido, porque é muito retrato da juventude de hoje em dia, querendo deixar sua marca sem pensar na marca que os que vieram antes, né, também tiveram trabalho de deixar, também tiveram trabalho de cultivar. E aí, indo de contracorrente a esse quadrinho, o Felipe falou que a pai não é aquele nem que cria, é aquele que ama. E aí eu lembrei na hora, me deu um estalo, e eu lembrei de um quadrinho que me emociona muito quando eu leio, tá? Que é esse quadrinho aqui, que é o Pílulas Azuis, tá? Que conta a história do Frederick Peters, tá? Ele é um autor de quadrinhos suíço, e ele conta a história dele, de como ele conheceu o amor da vida dele, e que quando ele conheceu o amor da vida dele, a mulher que ele se apaixonou, descobre que ela é soro positivo para o HIV. E ela tem um filho pequeno, de 6 anos, que também é soro positivo. E ele vive esse embate, né, do amor pela mulher, mas o medo da doença. E aí a história vai se desenrolando sobre eles dois, sobre a relação que ele está criando. Em algum momento ele fala sobre a relação dele com o menino, que ele está tentando criar um laço com o menino, mas como ele não é pai, ele não entende essa coisa de relação. Ao mesmo tempo fala sobre a relação dele com os pais dele, que ele fica com medo de falar para os pais que a mulher que ele está vivendo agora é soro positivo para HIV e tudo mais. Mas o momento mais tocante da relação pai e filho, para mim, nessa revista, é quando ele se toca que o HIV pode levar o menino a qualquer momento. E aí é um capítulo da história onde ele conversa com um mamute. Ele se vê numa ilha conversando com um mamute. E tem uma parte muito interessante que o mamute pergunta assim: qual é o seu problema com a ciência? Qual é o seu litígio com a ciência? Por que você está se distanciando da ciência? E ele fala assim, porque a ciência classificou, rotulou, e ele falou outra coisa, a mulher que eu amo e o filho dela. Aí ele fala assim, nossa, não. A ciência classificou. Quem rotulou foi a sociedade. E ele fica falando, e aí tem um momento que ele tem um embate com o mamute, e ele fala assim, mas por que ele tem que morrer? Ele está fadado a morrer, ele está ali, tem uma sentença de morte para ele a qualquer momento. E o mamute fala assim, você não sabe. E aí você briga com Deus, achando que Deus é culpado de um pecado que ele não cometeu, mas não é pecado, é sobre doença e como a gente consegue viver. E aí, naquele momento, você percebe o amor que ele criou pelo garoto, não sendo pai, mas a preocupação dele, o medo de perder cedo demais aquela criança. Né? Já dando um spoiler, no final desse capítulo, você percebe que a conversa que ele está tendo é tudo na cabeça dele, claro, e na verdade o que ele está fazendo é brincando com o menino, e o brinquedo dele é um mamute, e o menino é um pterodátilo que no final da conversa vem, pega o mamute, leva embora e mata o mamute. E fala sobre morrer, e morrer não dói tanto assim. E aí ele, no final da história, já dando um spoiler para quem acha assim, nossa, é um livro triste, não, é um livro muito bonito, que quebra tabus, que fala sobre o preconceito da gente com HIV. Eu, por motivos vários, estudei muito, já fiz um quadrinho sobre HIV, que não foi o que eu esperava, mas fiz um quadrinho sobre HIV, e a gente cria muitas barreiras e muitos
coisas, por ter medo até de procurar saber sobre o HIV, né? Hoje, semana retrasada, saiu uma notícia de que os caras conseguiram uma vacina que provavelmente vai erradicar o HIV, que é uma maravilha, é uma doença que durante muitos anos matou muita gente. E esse quadrinho fala sobre matar a pior doença do ser humano, que é o preconceito. E aí ele fala desse amor de pai que o cara acaba tendo pelo menino. Já dando agora o spoiler, não é uma história triste, porque no final tem uma entrevista dele com um rapaz já, adolescente, e ele falando sobre como é viver com o HIV, se cuidando, mas tendo namoradas, praticando esportes. O próprio rapaz tem uma filha com a menina que não é soro positivo, onde ele desmistifica que se você for soro positivo, você não pode ter filhos, existe todo um tratamento, existe todo um cuidado. Então, assim, quando o Felipe falou, pai não é aquele que cria, é aquele que ama, eu lembrei imediatamente dele. Ele não criou o menino o tempo inteiro, durante alguns períodos a mãe teve que estar só ela e o menino em hospitais, e até simples procedimentos ele tinha que estar lá junto com o garoto, né? Tirar de um dente para ele era um momento onde ele tinha que ser internado para ver se estava tudo bem com o organismo dele, para ver se ele não vai ter uma hemorragia ou uma infecção. Então tudo era muito delicado para o menino. Ele não criou o menino o tempo inteiro, mas ele amou o menino como um filho e teve essa preocupação. Cara, em algum momento da história da vida deles, ele se perguntou, cara, se esse garoto morrer, que falta que ele vai fazer para mim? Porque ele já é parte da minha vida, ele já é parte da minha história, né? E aí o Felipe falou, pô, sobre amor, eu falei, cara, esse é um maior exemplo de amor. É um quadrinho que, assim, eu super indico para qualquer um, não só pela questão de saber um pouco mais sobre o HIV, que ele fala, sem ser didático, ele fala sobre o HIV, mas fala sobre isso, cara, sobre a gente ser humano, gostar das pessoas, amar as pessoas incondicionalmente, das condições dela, seja de saúde, seja financeira, seja qualquer for, tá? Eu vou roubar, daqui a pouco eu vou voltar para falar de mais 2 quadrinhos que também tem muito a ver com isso, mas eu vou dar uma vez aí pro Nicolas falar agora. Eu? Isso. Olha, eu fiquei de falar sobre o Clark, né? A figura de pai e o filho dele, né? O Jonathan. É bom, como o Tomás, eu até comentei com vocês, alguém aí, não sei se já terminou de ler o primeiro arco, e dá para ver que é uma história assim, uma daquelas histórias família, e você vê o Clark naquela coisa de ser super protetor, né? E tá ali tentando passar as lições pro Jonathan, que está entrando naquela fase de pré-adolescência, né? Tá entrando ali no início da adolescência. E o Jonathan lidando ali com o florescer dos poderes dele, surgindo os poderes, tanto que ele aprende, né? É muito interessante como é que ele aprende a visão de calor, por exemplo. E ele, na raiva, eu não sei nesse ponto de fato, na verdade eu não lembro. Eu sei que um gavião, tipo, ou uma águia, algo do tipo, um falcão, pega o gato do Jonathan, no meio, eles estão assim no meio da fazenda, né? Sei lá se eles estão no milharal, algo do tipo assim. E aquela ave, né, pega o gato, né? E ele, na tentativa de salvar o gato, ele termina fritando a ave junto com o gato dele. E ele tenta esconder do pai, o pai logo descobre, até o pai descobre pelo cheiro que ficou no ar Enfim, o Clark descobre de alguma forma, né? Pelo cheiro de frango assado. Como um bom pai atento ao filho, descobre, né, certas coisas que a gente que já foi filho tenta esconder, né? E não consegue. É interessante ver essas coisas. Eu ainda não sou pai, né? Então, mas ainda assim, fico imaginando como vai ser quando eu passar por
determinados tipos de experiência. O que dá para dizer é que o Super, né, o Clark, é um bom pai, tá ali preocupado com o Jonathan. O Jonathan consegue corresponder, ele é um bom filho. Talvez não tenha... São pessoas diferentes, né? Não dá para dizer que o Jonathan é um filho melhor ou algo do tipo. São pessoas diferentes. Eu comecei a ler esse arco Muito bom. do Jonathan, né, que você me indicou, e aí eu comecei a ler por scan, e aí achei bem interessante, porque realmente mostra um Clark muito diferente até do pai que ele teve, né? Que é o Jonathan. Ele é um pai muito cuidador. Tem uma cena que eu achei muito divertida, que eu tô lendo desde o começo, né? Você me passou lá o link. Tem uma cena muito divertida que é o Jonathan tá tentando escutar o que ele tá falando com o Batman e a Mulher Maravilha, né? E aí parece que eles estão falando alguma coisa sobre começar a ensinar o Jonathan as coisas, usar o poder dele e tal, tudo mais. E aí eles estão conversando, o Clark tá de costas para casa e o Jonathan tá olhando assim da fresta da janela, ou tá olhando com a visão de raio-x, e aí em algum momento eles falam alguma coisa, aí o Clark olha para trás como quem diz assim, eu sei que você tá ali e eu sei que você tá me olhando, né? Coisa que pai faz quando pega o filho no flagra. Eu achei muito divertido aquela cena. Falei, poxa, é o que você falou, né, cara? É uma história não só sobre o Superman e sobre é legal como eles conseguiram construir uma ideia de família para o Superman, né? E como é essa relação diferente, né? Tipo, caraca, ele tem um super filho e ele é um super pai e ele sabe assim, cara, não adianta eu cochichar aqui calóis, coisas que eu não quero que ele saiba, porque ele é um super filho, então ele vai me ouvir de qualquer forma. Eu tenho que arranjar outras formas de fazer isso. Coisas que a gente faz, né? Como o pai, não, vem, ó, vou falar aqui com você para eles não ouvirem, porque senão sabe, né? Criança fala e tal. E aí o Clark não tem essa chavação. De contrapartida, né? O próprio Jonathan, né? Não, o neto também não tem, porque o pai vê tudo que ele tá fazendo, sabe? Como você falou aí a questão da águia. Mano, não adianta, uma hora a gente vai te pegar. E aí é legal que eles colocam no nível de, assim, a gente como pai, tipo, agora há pouco a Lami foi lá, socorreu o neto, eu vim aqui, deu uma socorrida na Alice, a gente como pai, a gente tá sempre meio ligadão, olhando. E aí eles conseguiram trazer ao nível de Superman, né? Ele não vai fazer igual a minha filha tá ali quebrando pau com os meninos. Não, ele vai queimar a águia que pegou o gatinho dele. Eu acho interessante. Eu comecei a ler e realmente você falou. Às vezes até tem coisas que eu lamento não ter pego na época, né? Que por algum preconceito, e aí fala, não vou ler isso e tal. E aí depois eu me pego alguém indicando, igual você indicou aí o Superman, e eu fui ler e eu falei, nossa, divertido. É aquela coisa que você vai ler e vai achar assim, bacana, cara. É um negócio que você se identifica como pai. É muito legal. Eu achei bacana esse arco que você indicou aí pra gente. Eu vou pegar. Fala aí, pode falar. Não, assim, seguindo até no que você está falando, às vezes as pessoas são tipo, caramba, eu quero um quadrinho bom para eu quero um quadrinho assim, nossa, assim, que seja o suprassumo, eu quero o novo Watchmen. Não. Mas às vezes é bom, às vezes é até melhor ainda você só ler um quadrinho mais despretensioso, mas ao mesmo tempo sem perder ali a importância do personagem. É bom, cara. Eu acho que há vários tipos bons de história. Assim, essa fase do Tomás me marcou de uma forma que não dá para comparar com o Watchmen. Porque é bom de uma outra maneira, sabe? Eu estou tentando mostrar assim. Não dá para comparar as duas histórias. São pegadas diferentes, sabe? E são coisas boas, assim. Então, às vezes, é bom uma história diferente. Uma história que Não, seja assim
cheia de plot twist, mas eu acho que eu também já estou saindo do foco. Não, eu acho que é válido o que você está falando aí, o Nicolas, porque eu vou te falar uma coisa. Eu, o Alamir e o Felipe, a gente vem de uma época que a gente leu o formatinho. O Felipe disse que nem leu tanto formatinho assim, mas a gente pegou coisas do formatinho e das séries regulares. E é engraçado, como tem essa ligação, né, cara? Eu comecei a ler quadrinhos de super-herói por conta do meu pai, que me iniciou em Novos Titãs. E era uma revista assim, que era de linha, superestimada aqui no Brasil, quase ninguém gostava. O que mais vendia era Superman, era Batman. E aí o meu pai apareceu com aquela revista de adolescentes, né, que estavam começando a carreira de herói e tal. E aquilo me pegou. E o interessante, a ligação dessa coisa com o pai, né? A gente ficava naquela que meu pai lia para a gente ler junto, para a gente conversar sobre o quadrinho. Era uma forma da gente se ligar também, né? Então eu acho que assim, o que você falou é muito interessante, que às vezes a gente superestima um quadrinho e aí não é ruim, que é um ótimo, não deixa de ter seu valor, mas eu acho que um Superman do Tomasi de linha não deixa de ser ruim, porque ele vai te dar um prazer diferente, é o que você falou, vai te dar uma sensação diferente, uma coisa de eu estou em casa, aqui é para ler e relaxar. Eu não preciso ter um super cérebro, eu não preciso ter uma super sacação, pegar todas as informações. Eu posso só pegar, sentar, ler e me divertir. Eu acho que quadrinho também tem essa parte. E aí Sim. é o que eu falei, eu, Felipe e a Alamir, a gente teve muito disso. Quadrinho não precisava ser, quando a gente começou a ler, uma coisa extraordinária. Era só aquela coisa que fazia a gente viajar para outro universo e se divertir. No meu caso, eu tinha ligação com meu pai, que me incentivou a ler quadrinhos, que lia quadrinho comigo, mas eu acho que a gente precisa entender também isso, que quadrinho não precisa ser uma obra de arte, no termo assim de grandiosidade, para ser bom. Ele pode ser só divertidinho, ele pode ter seus erros, ele pode ter suas cagações ou suas viagens e alucinações, mas ser divertido, desde que ele faça alguém perder umas horinhas, uns minutos lendo, e pô, aqui eu fui feliz. Mano, ele não é o Alan Moore escrevendo, entendeu? O que importa é que você tenha prazer. Eu acho que é importante, eu acho que foi legal você falar disso, porque é importante isso. As pessoas têm que entender que quadrinho não é só para você se sentir intelectualizado, é a mesma coisa da leitura. Durante muito tempo, ler é um hábito. Hoje, ler você faz para poder mostrar que você tem conhecimento, intelecto. É igual, o fulano de tal... Você tá linda, filha. O fulano de tal não tem uma estante cheia de livros. Isso não demonstra que ele é um ignorante. Não que ele não seja, mas não demonstra que a pessoa é um ignorante. Porque o que mostra o meu conhecimento é o que eu absorvi de tudo que eu tive, que eu vivi, que eu li. Não é ter livro. Porque quantas pessoas você vê aí que tem livros e livros na estante e não leu metade dos livros que tem? Então, assim, eu acho que é isso. É a mesma coisa com quadrinho. Não adianta você comprar um monte de quadrinho de lombada bonita que faz um desenho e você não entender que aquilo ali um dia foi muito divertido e você não conseguir sentar e se divertir. Não adianta você ter, sabe, a coleção inteira da Salvati. Velho, e se você não pegou metade daquele quadrinho e se divertiu? Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a importância de você estar falando disso, que hoje em dia você me indicou, eu por algum preconceito não comprei na época o Superman do Tomasi, você me indicou, fui ler o scan e eu falei, velho, perdi uma diversão incrível. É bacana demais essa porra. É muito divertido. E às vezes você precisa só disso. Você não quer, eu vou ler um novo. Tipo, eu tô com aquele Lone Sloan, né, que saiu pelo Pipoca Nanquim, velho, eu não consigo sair da metade do livro, porque é um livro de texto pesado, com uma complexidade para ler, que eu me sinto, quando eu sento para ler, eu me sinto um catedrático, até pelo tamanho do livro. Agora, E se sente... às vezes não se sente, assim, eu burro lendo, de não conseguir entender alguma coisa. Sim, você fica assim, cara, eu sou algum ignorante. Eu fico assim, cara, eu tô sendo muito ignorante, eu não entendi essa porra, peraí. Não, todo mundo falou que é genial, que alguma porra eu tô perdendo nessa porra, que eu tô achando um saco, eu vou dormir. Aí, eu acho que isso aí que você falou, velho, não precisa ser gênio todo tempo, pode ser só divertido, cara. Agora, eu já
roubando mais um pouco do tempo de vocês, eu vou falar sobre mais 2 livros de pais de quadrinho, que eu acho sensacionais. Fala aí, Filipão. Essa questão aí da história não precisa ser o próximo Watchmen, basta você se divertir. A gente traz aqui para a realidade, né? Igual amor entre pai, você amar seu pai e amar seu filho, ou sua mãe e sua esposa. São amores diferentes, cada um tem o seu lugar no coração. É a mesma coisa no quadrinho. Tem um que tem um valor imenso, né? Mexe com todo mundo, e tem outro que tem valor só para você. Então, a gente tem que ler independente do que o quadrinho represente para a indústria, né? Só que eu queria fazer. Não, pô, bem colocado, você está certíssimo. Mas aí, pegando o meu gancho que eu falei sobre pais, eu não estou com quadrinho aqui, porque eu emprestei e acabei não pegando de volta ainda, mas vou pegar. Eu vou falar agora de Não Era Você Que Eu Esperava, que meu amigo Felipe aí é um cara mais do que especialista para falar sobre isso, que é um quadrinho do Fabien Tumé, que é um francês que morou algum tempo no Brasil, casou-se com uma brasileira, e aí ele teve 2 filhas. A primeira filha, uma criança que não tinha nenhum diferencial, e a segunda filha nasceu com o espectro do autismo. E o quadrinho Não Era Você Que Eu Esperava é justamente sobre isso. E ele é muito bom porque ele fala sobre o medo, sobre o próprio preconceito que o pai tem quando ele vê que a filha nasceu com o espectro do autismo, que não foi detectado na gravidez, e que ele fica sem saber o que fazer. Como lidar com aquela criança que vai ter necessidades especiais e que não vai, em todo momento, entender ou captar o que ele está passando. E ele fica muito desesperado, e ao mesmo tempo ele se culpa pelo preconceito dele, mas em alguns momentos, durante um bom tempo da revista, ele não consegue pegar a própria filha no colo, porque ele tem medo, ele tem preconceito. Mas aí ele vai vendo, ele volta para a França, né, no quadrinho, e eles vão vendo a dificuldade que é e o preconceito das outras pessoas com a filha dele. E ele vai convivendo com outros pais que têm crianças especiais, e ele vai percebendo o quanto que aquela criança precisa dele para se desenvolver, para ser uma criança que se sinta amada. E aí é o momento mais emocionante do quadrinho, se o Felipe puder achar aí, linkar ele para o pessoal ver, é que quando ele consegue... olha, me arrepio só de falar, cara, que eu acho muito bonita essa cena, que é quando ele consegue quebrar essa barreira do medo, do preconceito dele com a filha, e aí ele vai dar banho, o primeiro banho que ele vai dar na filha, e aí ele dá aquele banho, e ele brinca com a filha, ele assopra a barriga da filha e tudo mais, e aí no final ele bota ela no berço, ela tá dormindo já, e aí ele abre a porta, olha para ela e fala assim: não era você que eu esperava, mas eu tô muito feliz de você estar aqui. E aquilo é lindo, aquele momento onde ele aceita a própria filha, e aí daí em diante a revista é uma ode ao amor de pai para filho, né? Existe um momento em que eles estão na praia e uma mãe afasta o filho da menina, né? Por ela ser autista, e aí ele fala assim: vem pra cá porque o médico já falou pra você que você não pode ficar machucando as crianças, quebrando ossos das crianças e tal. Aí as famílias vão se abrindo, aí ele fala assim: graças a Julinha a gente tem 2 metros de praia livre pra gente, e eles começam a achar aquilo divertido, e aquele amor que ele vai sentindo pela Júlia, né, que é a segunda filha dele, aquilo é muito bonito, é muito legal. O Filipão hoje, essa semana, mandou pra gente aí um abaixo-assinado em prol de mais direitos para as crianças que têm o espectro do autismo, e é muito importante a gente estar falando sobre isso, a gente está brigando sobre isso. Filipão tem um filho que tem o espectro do autismo, mas não é uma criança que é carinhosa. A gente vê todo momento aí nos vídeos que está ali com o Filipão, dando abraço, dando beijo no pai. Eu já estive na casa do Felipe, vejo como é um moleque sadio, bacana, tem as suas limitações como uma criança do espectro autista, mas que, cara, graças ao amor dos pais, consegue ter uma vida boa. E não é a gente que, minha filha não tem nenhum tipo de especialidade, que precise de alguma necessidade. Mas, velho, não é por isso que eu vou achar que o filho do Felipe ou de qualquer outra pessoa que tenha o espectro do autismo ou qualquer outro problema de saúde, ou que torne ele com necessidades especiais,
que eu vou dizer que é uma criança pior, cara. Ver a felicidade, a gente conversa aí com o Felipe várias vezes aí, e volta e meia a gente ouve no fundo a molecada gritando em festa. Ver a felicidade e a própria felicidade do Felipe com esses filhos, velho, é sem par, cara. Então, assim... Fabiano, tem outra coisa também, que nas nossas conversas, a gente às vezes a gente está falando lá no grupo e tal, aí o Felipe, a gente fala alguma coisa de música, o Felipe pega e fala assim, não, tô aqui, eu tô ouvindo, vou chutar, eu tô ouvindo White Snake, tô ouvindo não sei o quê, e o garoto tá ouvindo junto, eu tenho que pegar e botar aqui pra gente... É isso aí, bicho. Cara, e assim... Esse relacionamento onde a gente vê aí, e o Fabiano Tomé, ele debulha isso, né? O medo do pai, que vai ter uma criança que vai ter necessidades especiais, que vai ter aí necessidade de ter um carinho diferente, uma atenção diferente, mas que em algum momento ele fala assim, mano, sou eu que tenho que ser esse pai. E aí a gente vê isso no Filipão o tempo inteiro, que é um cara que tá aí com os filhos o tempo inteiro aí brigando. Fala, não, amor, você tá linda. E aí ela te viu, e aí ela ficou fazendo tchau, porque ela te viu, a tua câmera abriu para mim. Aí ela ficou fazendo tchau para você dar tchau para ela. Ali, sentiu ela ali. E aí, assim, a gente vê essas coisas, cara, e é isso aí que, cara, ser pai, né, cara, é muito especial. É muito bacana a gente ver isso e viver isso através dos olhos dos relatos do Filipão aí. A gente já teve outras conversas sobre essa questão de ser pai, como ele foi. Outro dia ele me contou como foi a descoberta, como eles perceberam que o filho dele precisava de alguma assistência especial. Isso é muito bacana, né, cara? Então essa revista me tocou, porque eu falei assim, cara, a gente às vezes não dá valor para pequenas coisas, ou para o quanto essas criaturinhas precisam da gente, o quanto a gente é importante, o quanto a gente precisa de verdade amar eles, né, cara? A gente vê a campanha aí, vamos lá, a Natura, patrocina nós aí, mas a gente viu a Natura aí fazendo a campanha aí da Tami, cara, deixa de ser pai, porque é transgênero, não sei o quê. Vamos parar de ser babaca, cara, vamos só ser. Vamos só gostar, vamos só amar. Porque tem crianças que não tem pai, que não tem mãe aí, que estão largadas no mundo, velho. E que se pudesse ter um transgênero, se tivesse um casal de homens, um casal de mulher, que se amassem e que dessem amor, velho, já tava bom pra caralho. A gente não precisava passar por muita coisa, muita merda que a gente vê aí nesse país, velho, e nesse mundo. Então, eu acho que esse quadrinho fala muito disso também. E aí, agora... Filipão, você quer falar alguma coisa? Que eu toquei no assunto, falei você pra caramba e não te dei voz, né? Estou chorando aqui a beça. Obrigado por todo o A gente percebeu. Vocês, tá? Há um tempo atrás, quando começaram a ver as primeiras paradas de orgulho gay, eu vi um pai sendo entrevistado e ele falou assim, quando a gente tem um filho lá na gestação, a gente não sonha que ele vai ser homossexual ou que vai ter algum diagnóstico, né, que a gente precisa de tratamento, está ali acompanhando. A gente não sonha nada disso, né? A gente sonha advogado, juiz, médico, enfermeiro, mas ele falou, qualquer coisa que ele vier, eu tenho que amá-lo, porque se ele não tiver, a mim, quem ele terá, né? Então, é o que eu falo sobre pai é quem ama, e graças a Deus, meus filhos têm um pai que ama, eu tive um pai que me deu exemplo. Só um minutinho que eu já boto lá para você, tá? E uma coisa que eu costumo dizer muito, que esses acompanhamentos que eu faço aí do Pedro é autista, o João não é, mas o João imita alguma coisa do autismo do Pedro, né? O irmão mais novo imitar o mais velho é a coisa mais comum. Mas uma coisa que eu costumo dizer muito por essa minha caminhada em clínicas é que quando um pai não cuida, você sabe o diagnóstico, você sabe que é necessário o tratamento, aí o filho vai ter que enfrentar duas necessidades, né? Uma, seja o autismo, o Down, seja o que for,
e mais um pai que não está preparado, um pai que não tem estrutura para dar o suporte que aquela criaturinha precisa, né? Então, se eu posso deixar alguma coisa de mensagem corre atrás, seu filho tem você, ele precisa de você, e se você não estiver por ele, mais ninguém vai poder ajudá-lo. Obrigado, gente, por me fazer chorar. Gente, poder dar essa mensagem aí para quem precisa. O Fabiano me vem com um discurso moralista, Tá dizendo tranquilo que você. 4 para poder falar, e me faz isso com o nosso amigo. Você é um corpo. Fica tranquilo. Então, deixa eu quebrar isso e acabar com a minha sacanagem com vocês. Eu peguei um quadrinho que fala sobre pai, que não é convencional, o Alamir não gostou, mas eu vi uma coisa muito especial nesse quadrinho, principalmente sobre a minha vida. Eu estou falando de Senhor Milagre, do Tom King. Alamir não gostou. Não é eu não vejo como uma história de herói. Eu vejo uma história. Oi, Nicolas. Não, é brincadeira o ar, mas eu não li ainda. Mas. Pode ler. Cara, então, o que acontece? Não é uma história de herói. Eu vejo uma história sobre a vida do Milagre, sobre o que a gente não. O Senhor Milagre, quem é o Senhor Milagre, né? Pra quem não sabe quem é, se não sabe, vai lá procurar, porra. Que é um personagem bom pra cacete. Mas quem é o Senhor Milagre? O Senhor Milagre é um mestre de escapadas, um herói, filho do Pai Celestial, né? Que é governante de um planeta inteiro de deuses e que vive em luta com o Apocalipse do Darkseid. E aí, o que foi para mim o grande tocante desse quadrinho do Senhor Milagre do Tom King? Que ele não fala sobre ser herói, ele fala sobre não ser herói. Ele é o Senhor das escapadas, mas do que eu não consigo escapar? Da minha vida cotidiana, de ser marido, de descobrir que a minha mulher está grávida e eu vou ser pai. E a responsabilidade, no caso do Senhor Milagre, o Pai Celestial morre e ele tem que assumir o posto do pai. É sobre assumir responsabilidade, sobre virar um pai. Ele, até ali, se vocês pararem, e aí eu acho que vocês vão concordar comigo, se você parar para analisar, o Senhor Milagre, até esse momento do Senhor Milagre Tom King, é um bom vivan, zoador, que, porra, vai lá, briga nas guerras apocalípticas e tal, mas, velho, em momento nenhum ele tem uma responsabilidade, porque é um mestre de escapadas, tem um mulherão, todas as histórias que você viu do Senhor Milagre, ele tem problemas voltados à vida heróica dele, ou à vida em Apocalipse. Porque o que aconteceu? O Pai Celestial trocou o seu filho com Darkseid para gerar uma trégua. Então, o Senhor Milagre foi criado pelo Darkseid, e aí foi criado dentro dos poços lá, com a Vovó Bondade maltratando ele, né? Fazendo ele... E aí é onde ele vira o mestre das escapadas, que ele está sempre escapando da Vovó Bondade. E, enquanto isso, o filho do Darkseid, que era o Orion, estava lá vivendo uma vida de novo Deus, sendo bem tratado, sendo tratado com carinho e tudo mais. O Pai Celestial abre mão do seu filho em prol do bem da humanidade. E aí, nessa história, o Senhor Milagre vira o novo Pai Celestial em algum momento, porque o Orion vira, mas ele acaba morrendo, e aí o Senhor Milagre tem que assumir esse posto de Pai Celestial. E ele fala assim, cara, eu não quero essa responsabilidade, mas o Mestre das Escapadas não tem como escapar das responsabilidades. E aí ele tem momentos onde ele vai comprar o bolo de aniversário do filho, vai comprar fralda. São as coisas que você não pode fugir no teu dia a dia como pai. E aí eu me identifiquei pra caramba, cara, porque como pai, os amigos ali sabem que às vezes eu passo por necessidades, passo por apertos financeiros, por problemas de falta de trabalho e tudo mais. E aí, cara, a gente se vê querendo fugir, se voltar a ser adolescente e falar assim, problema, vou me trancar no quarto e escutar música. Mas a única coisa que você não pode agora é deixar a tua família sozinha. E ele tenta fazer a grande escapada da morte. Mas não é, ele está fugindo da realidade dele, ele já está cansado e ele quer fugir, tenta se matar. A história começa com ele tentando se matar. E aí chega um momento que a Barda vira para ele e fala assim, meu irmão, você é pai. Você ia me abandonar nessa porra, você tentou se matar e eu ia ter que segurar essa pica sozinha.
como é que você acha que eu ia ficar? Ela chama ele para a responsabilidade e fala assim, como é que você é? Você é tão egoísta que você ia tentar se matar para se livrar dos seus problemas, mas não pensou que eu estava aqui tentando te ajudar? E eu vivi um período da minha vida que eu fiz isso, eu tentei fugir de todos os meus problemas, saindo e abandonando as pessoas que me amavam. E eu falei assim, caralho, essa história é sobre mim, cara. É sobre um cara que queria abandonar tudo e tem que... E aí, no momento, o Darkseid fala pro Senhor Milagre, eu faço uma troca com você. Você me dá seu filho e eu acabo com a guerra. Porque eu já estou com a equação antimatéria e eu posso matar todo mundo. Eu posso continuar matando todo mundo. Então, o que eu vou fazer é, você me dá o seu filho e eu te dou a fórmula da antimatéria e eu não vou mais, da antivida, né? E eu não vou mais te perturbar. E aí o Senhor Milagre faz todo um esquema que vai entregar o filho, mas não entrega. E ele dá um golpe no Darkseid, dá um golpe de estado no Darkseid, sacaneia o Darkseid. E aí ele fala, não vou entregar meu filho para você, e foda-se, quer continuar a guerra, a gente vai brigar até todo mundo morrer, mas eu não vou dar meu filho. E aí um momento no final da história, e aí se você não leu a história, vai ler, mas eu tô te dando um spoiler, para aqui então, e não vai ler, ou não ouve meu spoiler. No momento final da história, ele... bota o mudo aí pra você. E no momento da história, ele está conversando com as pessoas que passaram, que morreram durante a história, e algumas estão criticando ele. E quando ele assume o papel dele de homem, pai, líder, que tem que ter no caso dele é um trabalho, né, cara? A gente trabalha. É essa parte onde a gente vira líder, onde a gente tem que ter um trabalho, tem que trazer para casa o sustento, mostrar que a gente está fazendo alguma coisa. Nesse momento, ele tem o Pai Celestial falando com ele assim, nossa, o espírito do Pai Celestial falando, nossa, eu me orgulho de você, meu filho, você foi um líder, não sei o quê. E ele fala assim, caralho, pai, vai pra porra, eu fui pai, porque eu não abri mão do meu filho para ter uma paz forjada com o Darkseid. Porra, você me entregou nos braços dele e cagou pra mim, nunca tentou me resgatar, tratou o filho de outro como se fosse teu filho, e pra mim você pouco cagou. Agora, eu não fiz isso e não vou fazer, meu filho, eu vou criar, nem que tenha que ter uma guerra. É sobre assumir as coisas, sabe? É onde. Aí, eu não sei se vocês viram dessa forma, mas como eu vi, é que assim, aonde o Senhor Milagre deixa de ser o mestre de escapadas da vida dele. Ele para de escapar da vida dele. Ele começa a assumir a vida dele como marido, como pai de família. E aí a Barda já aparece com um outro filho, grávida. E aí ele fica assim, caralho, outro filho, tal. Onde ele assume que ele vai ter que encarar essa porra de ser o Pai Celestial, ou seja, você vai ter que ter trabalho, você vai ter que ter filho, você vai ter que pagar conta, você vai ter que cuidar de casa, e vai ter que ajudar a tua mulher sim, porque não é favor, filho da puta, você pegar e hoje eu tô criando, hoje eu tô olhando as crianças, você me bota no altar. Não, parceiro, você botou no mundo, tem que criar, tem que cair para dentro também. Então, cara, eu acho que é isso, sobre isso que fala a história do Senhor Milagre. Sobre, caralho, assumir quem você é e parar de fugir das tuas responsabilidades. E aí ele é pai, e a grande virada na cabeça dele é quando ele descobre, caralho, eu vou ser pai e eu tenho que fazer a mesma escolha que o meu pai. Mas será que eu vou fazer uma escolha covarde? E aí eu vou ser o mestre das escapadas. Eu vou dar o meu filho em troca de ter uma paz e falar, olha, eu fiz pelo bem maior. Ou eu vou ser homem e falar assim, não, é minha família, é meu filho, e não tem essa parada, não. E vamos brigar até o final. Porque qualquer pai faria isso, né, cara? Um pai que é pai não dá o seu filho para outro em troca de paz. Mano, você quer brigar? Eu vou brigar até a gente cair. Mas eu não vou dar meu filho. Então eu admiro essa história do Tom King, não é pelo fator do herói Senhor Milagre, mas pelo homem Senhor Milagre que para de fugir da vida para poder encarar uma nova vida de pai, de homem e de líder também, né, como o Pai Celestial. Alguém vai falar alguma coisa? Pô, tu falou tudo. Alan, bate um pau aí na história. Bate um pau na história aí. Não, não é questão de bater, não. Não é questão de bater, não é questão de bater, não. É porque assim, não vou também fazer minha defesa, também não vou fazer o ataque também. Mas eu não gostei. Vai passar é de família. Eu não gostei. Não, eu não gostei. Não gostei. Senhor Milagre, deixa quieto. Senhor Milagre. Eu acho que existe uma história que é muito melhor do que a história do. Vou até falar um negócio aqui. Eu acho que existe uma história muito melhor do que a do Senhor Milagre, que foi feita lá
com o Pai Celestial, daquela fase da Liga Divertida, que o Pai Celestial vai morar com o Scott Free. Acho maneiríssimo aquilo ali, até melhor. E outra coisa, Fabiano, desculpa te falar, mas a definição que você deu aí do Senhor Milagre, eu lembrei do Thor. O cara que não quer assumir a responsabilidade dele. Eu lembrei do Thor. Do pai, de legado, né? O Thor, lembrei do Thor. Não é de crítica, não, entendeu? Por favor. Hã? Vamos até descer, porque ele não gosta de Marvel, esse bundão. Ah, sim. Não. Pra ele tá confortável, porque até agora a gente não falou de Marvel. A gente não falou de Marvel. Os personagens que estão falando no universo DC. Pra ele tá confortável. Mas eu tô falando sério, Alan, expõe aí por que você não gosta de Senhor Milagre. Não, cara, eu tenho texto do Tom King que eu acho chato. Eu acho o texto do Tom King chato. Aquela coisa de verdade, mentira, verdade, mentira. Sei que lá, papapá. Tem uma... Bom, mas o tema não é esse. Eu imagino que tem certos tipos de texto que o Tom King usa que me incomodam também. Mas eu gosto... Dá pra dizer que eu aprendi a gostar do Tom King. Mas ainda tem coisas do tipo de roteiro que ele faz que me incomodam. Sim, não entendi, mas assim, bom, eu não vou me ater a isso porque não é o tema da que a gente está falando, a gente está falando da questão da paternidade. Eu lembrei de outros dois personagens, né, quando falou do Thor, né? Falo do Thor, também da relação dele também com o pai. Odin, né? Odin, a relação de Odin com Loki, né? E eu lembrei de um personagem em si, mas aí eu queria ter visto um pouco mais dele para poder aprender da relação dele com o pai. Porque é um personagem que ele não é muito lembrado, ele ia ser utilizado numa grande série, mas por outros motivos acabou não sendo usado. A gente pode falar isso numa outra ocasião, que é o Pacificador, a relação dele com o pai dele, que ele quer matar o Red Smith. Ele quer porque a esquizofrenia dele, e quem atormenta ele é o pai dele. É o pai dele. A gente está usando o lado legal da paternidade, a gente dá essas demonstrações, o depoimento do Felipe, a relação. Eu tive aqui a minha, né, meu momento aqui, né, com o Neto. Você tem o seu momento com a Alice, né, tal. O Nicolas vai ter os momentos dele com os filhos dele, com certeza, tal. Mas a gente tem um lado também, tem esse lado de paternidade. Ele, né? A gente tem esse lado também da paternidade. Se o Fabiano eu tô desconfiante. Tem esses pais que não funcionam. O pai do Victor Van Doom não foi um bom pai, foi um pai também muito opressor. O Wilson Fisk, com o filho dele, com o Richard, ele também veio a falhar bastante com ele. O Norman falhou muito com o Harry, falhou demais. Pelo contrário, era um pai presente, era um pai até muito presente. E quando o Sam Raimi ele faz o filme do Homem-Aranha lá no primeiro Homem-Aranha, ele explora isso muito bem, essa relação do Norman com o pai, que o Norman vai ficando sempre a segundo plano, e ele, não, o Peter assim, engraçado, e o Norman vai sentindo aquilo. Tanto que isso é um reflexo que o Norman vai utilizar drogas lá no passado, nos quadrinhos, por conta desse descaso dele com o pai, do pai dele, né? Então, assim, o bacana, a gente tá falando do lado bom, mas o quadrinho ele tem isso, que o Fabiano colocou. O quadrinho ele tem que ser divertido, ele tem que ser legal, sim, ele tem que ser legal, tem que ser divertido, mas ele também tem que mostrar esse lado que não é um lado legal, que é um lado pesado. O Felipe, eu vou pedir pro Felipe, antes da gente gravar isso aqui, o Felipe comentou comigo uma coisa, falou assim, eu queria falar sobre um determinado tema, e eu tô aqui esperando, porque se você não falar hoje, outro dia eu juro que eu gostaria muito que você falasse, fala você, eu não vou começar, porque o discurso é seu e eu acho que você tem que começar. Fala você. Não, beleza. Enquanto nós conversávamos, né, tentávamos
botar em ordem o que nós íamos falar, além de falar do Alfred, falar sobre ser pai muito mais do que grau de parentesco e sim querer amar, né? Botar alguém à sua frente, as necessidades de uma pessoa à sua frente. E vocês, quando falam aqui dos vilões, eu acho muito legal, porque não é porque eles são vilões porque eles são pais ruins, eles são pais ruins porque eles são pessoas egoístas, que eles estão à frente de qualquer necessidade, né? Na necessidade de qualquer pessoa. E o que nós conversávamos foi que eu falei sobre a questão da sociedade amazona, a criação da Mulher Maravilha, né? Ali nós temos o que hoje é comum chamar de rede de apoio, né? A Hipólita quis ser mãe e ela foi uma excelente mãe, e toda a sociedade em volta dela, né? Todas as amigas, cada uma no seu papel, serviu como suporte afetivo, inspiração. Que mais eu posso dizer? Bom, basicamente eu já falei tudo, mas o que eu acho interessante, como eu já falei em outros vídeos, quadrinho é uma expressão artística e ele retrata vários tipos de gênero. E como a arte imita a vida, o que é a sociedade amazona, se não, de uma certa forma, as mães que nós temos aqui no Brasil, que até muito tempo atrás, se uma mãe, uma mulher se envolve com um homem e ele era casado e quem tem que honrar o compromisso é ele, não é outra pessoa, o filho é que paga. Então ele não tinha o nome da mãe não tinha o nome do pai na certidão, né? Então você tem essas mães guerreiras, várias mães amazonas aqui pelo Brasil, que foram batalhando, criando seus filhos, né? E comprovando que às vezes é melhor você ter uma pessoa ausente do que uma pessoa que não ame e que não vai suprir as necessidades e as carências de um filho, de um adulto em desenvolvimento que vai se tornar um adulto... Aqui, ó, todo mundo ali vendo você, ó. Vai se tornar um adulto problemático porque não houve um suporte para essa pessoa, né? Então eu acho que além da gente fazer a homenagem aqui habitual para os pais, né, figuras masculinas, nós temos também que honrar essas mães que batalharam e continuarão existindo aquelas que batalharão pelos seus filhos, pelas próximas gerações. Então, é isso que eu estava pensando quando eu propus o tema. Caraca, ele fez de tudo para ganhar o beijo, ô moleque. Tá certo. Mas ele não precisa de muito, não. Assim, tem uma outra coisa que é interessante a gente abordar esse tema. O Fabiano, ele levantou isso e eu gostaria muito de ver ele falar. Não sei qual vai ser os comentários que vão deixar aqui embaixo. Olha, eu vou pedir desculpa a vocês se não respeitarem a minha opinião. Mas em relação a esse imbróglio que teve aí, essa coisa, não sei se é autopromoção, sei lá, a gente um caminho de internet, né? Mas eu acho que existem muitos senhores que se colocaram dizendo que acha errado a marca em si patrocinar, usar a pessoa como garota propaganda para propagação ou então impulsionamento de conteúdo na internet e tal. Mas essas mesmas pessoas que agem assim, muitas vezes essas pessoas não têm um bom relacionamento com o filho, não se fazem presente com o filho e a família, se escondem atrás de uma falsa moralidade, às vezes abusam fisicamente, às vezes abusam sexualmente.
e às vezes também abusam mentalmente, não dão a devida atenção. Gente, é muito triste, ainda mais na área que eu faço parte, é muito triste para mim ver esse tipo de movimento de cancelamento, movimento de achar que a pessoa não tem direito e tal. Aí a gente vai para um outro ponto e o que a gente tem passado como exemplo? O que a gente tem passado como exemplo? O que a gente vai deixar de legado, né? Para quem a gente ama, quem a gente cuida, a gente passa. As pessoas têm que entender que o quadrinho, a animação, o gibi, essa cultura pop, ela não envolve só superpoderes, não envolve só aquela coisa do cara sair voando de um sabre de luz, de uma espaçonave de 1000 anos. Né? Ela tem essa questão do relacionamento. Um exemplo básico que todo mundo conhece, a relação do Luke com o pai dele, com o Darth Vader. A relação... não! Star Wars não! Star Wars não. Tá bom. A relação não tão amorosa do meu pai do céu, esqueci o nome dele, o Vulcano, qual é o nome dele? Dr. Spock. Dr. Spock com o pai. Também é brincadeira, Alan. Pode falar, cara. Você pode falar. Não, sem problema. Se você falasse para não falar, eu continuaria falando. Então, assim, as pessoas não têm que olhar, tem que tirar essa visão do quadrinho. Quadrinho é para divertir? É para divertir. Quadrinho é para emocionar? É para emocionar. Quadrinho é para entreter? É muito bom, né? A gente está tendo esse hábito de ler. E, na boa, pastor, desculpa, pastor, mas acho que o senhor está errado. O senhor vai mandar boicotar o pessoal. E o pessoal da sua igreja que vende da marca, como é que vai ser, pastor? O senhor vai, no meio dessa pandemia, o senhor vai bancar o pessoal? Se o senhor bancar, beleza, mas e aí? E quem vive? O senhor acabou até alavancando a empresa. Pastor. Bom, pois tirando esse adendo, esse meu momento revolts, micro revolts, né? Os maus pais também, eu acho legal a gente falar dos maus pais também que tem nos quadrinhos. Falei do Norman, falei do Harry Smith, falei... deixa eu lembrar aqui um outro pai. Lembrei aqui, tem uma coisa bacana. É triste, mas quem já leu Crise de Identidade? Nicolas, você leu Crise de Identidade? Não, nem vai ler. E também então, não, mas pode falar. Beleza, tem uma cena ali, eu não lembro agora qual capítulo, que mais ou menos que é, não sei se é o quarto e tal, que tem a questão do relacionamento, que o Boomerang descobre que tem um filho e tal. Um relacionamento muito rápido, mas o relacionamento, quando ele descobre que ele tem esse filho, e me parece assim que o Boomerang ele vai atrás disso, dele fala assim, olha, eu tenho que tentar linkar com meu filho, porque eu não o conhecia, não sabia da existência dele. Ele tenta correr atrás dele, infelizmente, ele não consegue. Eu acho que um grande problema das mídias, assim, em relação a pais ruins, tá? Eu acho que é mal usado o pai ruim no quadrinho, porque aí ele é um vilão que se coloca, mas não tem aquela questão do pai ruim. O que é um pai ruim pra gente, né? De verdade. Eu acho que a gente tem isso no Norman Osborn, porque ele humilha, ele cria uma agressão psicológica ao Harry, né? Que ele passa o tempo inteiro pro Harry que ele é um inútil, que ele é menos que ele. Eu acho que a gente tem isso no Magneto com o Mercúrio, que o tempo inteiro ele
subestimam o Mercúrio, colocam o Mercúrio como um inútil, enquanto as irmãs são melhores que ele. Então, assim, nesse ponto, né, esses pais, eu acho que são pais ruins. Igual você falou, cara, tem pais ruins no quadrinho e tal, mas quando você pega pais que são ruins, mas porque são vilões, é o que você falou, ele só se coloca acima de tudo. Mas o filho sai, vai virar herói e tá nem aí, morreu Neves. Parece que não aconteceu nada na vida dele de ruim. Já o Harry, quando a gente vê o Harry, ele teve dependência, pai ruim, né? Oi? A polêmica de que o Goku é um pai ruim. Cara, eu não sei. Eu acho que ali é uma outra visão, o Nicolas. Porque o japonês tem uma outra visão, né, de criação de família. Eles são mais rígidos. Eles querem que o filho tenha uma... E aí, nesse ponto, eu acho que, pra gente, que é ocidentalizado, é uma questão de que você está forçando o seu filho. Muitos japoneses sofrem problemas psiquiátricos por conta dessa coisa, da exigência familiar, das coisas. Ou ele vira um pária da sociedade, ou ele acaba se esforçando a ser o que os pais querem. Então eu acho que o Goku ele só acaba fazendo meio que isso, né? Ele, apesar dele ter a parada do escapismo dele, porque ele quer ser o melhor, e aí foda-se família, não pediu para botar filho no mundo. De momento nenhum ele parece que quer ser pai, parece que quer ter família, ele parece que quer ser forte. Aconteceu de ser pai, de casar com a menina e tudo mais. Porém, ele como pai, ele tenta o tempo inteiro fazer com que os filhos sejam tão fortes quanto ele. Então eu acho que é meio da cultura japonesa já essa questão de assim, quero que meu filho seja tanto quanto eu. Aí quando ocidentaliza, a gente fala, é um pai ruim, porra. Ele bota o filho para treinar com o Piccolo, que, porra, mete a porrada no filho dele todos os dias. Mas na visão dele, só tomando porrada que o moleque vai ficar forte igual eu fiquei. Então ele tem que treinar com o mais forte, tomar porrada do mais forte, para engrossar o couro e virar o melhor. Então eu não vejo como pai ruim nesse ponto de vista. Na verdade, é a nossa... aquela coisa do ponto de vista, né? Mas o que você falou tem sua razão, sim. Sim. E você as mães reclamando disso, né? Você eu não... acho que... A Bulma é a do Vegeta, não? Não, a Bulma não. A Android é do Vegeta. A Bulma é número 19. Número 18 ou 19? Eu esqueci o nome da esposa do Goku. A esposa do Kuririn é número 18. E qual é a esposa do Goku? A esposa do Goku. É a Titi. A Titi. Então, você tem toda uma sociedade que o pai dela também era um guerreiro, né? Você tem toda uma sociedade ali voltada para combate. É uma sociedade diferente da que nós estamos acostumados a viver e também de ver retratada nos quadrinhos norte-americanos. O pai da Videl, o Mr. Satan, também era guerreiro. Tanto que quando ela vai casar com o Gohan, sabe que o Gohan também é da porrada, né? Ela acaba escolhendo alguém também que é uma guerreira, assim como o pai era, né? Todo mundo briga na família, até o gato briga. Eu acho que é assim. Daqui a pouco o peixinho dourado também vai pegar, vai virar Super Saiyajin. Tá todo mundo falando coisa aleatória. Indo para esse ponto. Imagina o peixinho dourado dentro do aquário invocando o Ki. Porra. Indo para esse ponto do que o Nicolas está falando, eu acho que assim, a gente tem um problema de geração, né, cara? A nossa geração, ela não viveu praticamente quase nada com o mangá, ou com o manhwa, ou com qualquer outro tipo oriental de quadrinho. Então a gente não vivenciou a realidade deles. Os nossos filhos, né, no meu caso até sobrinhos, já convivem com essa realidade. A gente está mais inserido no meio do quadrinho. Então a gente sabe que existem particularidades que o quadrinho oriental ele usa, que é só do Oriente, que é do Japão, da China. Então a gente não pode levar isso muito a fio. Eu acho que o grande problema que tem, que o Felipe fala assim, muita mãe reclama, não sei o quê, é que assim, as mães não estão preparadas. E não é culpa de mãe, né, cara? Porque assim, não sou obrigado a ler o que o meu filho lê. Talvez o meu filho tenha que se expressar melhor e falar assim, mãe, isso aqui é uma outra sociedade. Eles entendem dessa forma a realidade, o mundo à volta deles.
E aí, assim, eu acho que na próxima geração vai ser uma geração preparada para essa mídia. Vai ser uma geração... É a mesma coisa do videogame. A nossa geração, o pai falava, a mãe falava assim, olha, isso ligado muito tempo estraga a TV. A gente já é uma geração... A gente já é uma geração que não tem problema o filho ficar muito tempo no videogame, porque a gente gosta de ficar ali muito tempo, a próxima fase, pegar o próximo boss e tal. E os filhos dos nossos filhos vai ser uma geração que já vai estar muito mais habituada. Hoje, a nossa geração tem um problema com a violência excessiva nos videogames. E a gente vai ter um problema, os nossos filhos já não vão ter esse problema, porque eles já estão habituados e estão levando para a próxima geração que, assim, cara, calma, se está dentro do contexto, respira e aceita. Ou não curte. Entendeu? Você não gosta. Eu não gosto de violência. Aqui em casa, por exemplo, a Alessandra não curte filme violento. Então, assim, eu não vejo filme violento com ela. Não curte, não vamos ver. Mas ela me respeita que quando eu quero ver filme violento, você está vendo filme violento? Não quero ver, vou sair, vou dormir, vou ver outra coisa. Então, assim, a gente está vivendo, a gente foi uma geração que viveu transições pra caramba, né? E a gente está vivendo mais uma transição que é nesse ponto, onde a gente é a geração que entende os filhos da gente, porque a gente viveu um pouquinho do que eles estão vivendo agora. Eles mais maciçamente, que essa questão do quadrinho. Eu vi É muito legal você tocar nisso, Nicolas, que eu vi uma reportagem sobre pedofilia no quadrinho oriental. Porque para eles é muito normal, né? Um adulto ter atração por uma menina de 10 anos, de 12 anos e tudo mais, está dentro de um contexto. E hoje, as organizações das Nações Unidas e tudo mais já têm feito uma pressão sobre isso no quadrinho. Opa, peraí. Isso é legal, você está fazendo? Não é legal. Tem uma reportagem muito extensa e muito legal, cara, de estudo e sobre a parte legal da questão, né, da violência sexual para criança, o que é conteúdo de pedofilia, né, o que é pedofilia no quadrinho e no filme e tudo mais. E aí os caras dão o parecer legal, o parecer psicológico e como o quadrinho, de certa forma, corta para poder não continuar fazendo, né, essa produção de quadrinho onde um cara velho gosta de uma criança, onde ele dribla ali a justiça e a moralidade para poder continuar inserindo. Os caras falam sobre um quadrinho que eu curto pra caramba, mas depois eu parei para cair e falei, cara, é verdade. Eles estavam falando sobre Sakura Card Captors, onde um adolescente já quase adulto gosta e tem atração pela Sakura, que é uma criança de seus 10, 12 anos, se não me engano. E aí, quando você para pra pensar, caralho, é verdade, velho. Tá rolando uma relação uma relação de pedofilia ali. Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que pensar, que eram muito normalizadas, e tem coisas que são realmente só uma questão de cultural. E aí eu acho que nesse ponto do Goku não é uma questão de violência ao Gohan, né, e o Goten. É, na verdade, uma questão de como eles colocaram essa cultura do querer que seu filho seja tão grande quanto você. Não, de fato. É verdade, é aquela coisa da cultura. É o que o Goku aprendeu a fazer, né? Ele faz isso desde que ele nasceu, né? Lutar e lutar. É até engraçado no Dragon Ball Super, e é uma cobrança muito grande da Tite com o Goku com relação a ele arrumar um trabalho, arrumar um emprego, para poder arrumar dinheiro para casa. E ele consegue dar as escapadas dele para ir treinar, e que se foda o resto. Mas dá para dizer que eles até... Não sei se eles quiseram dar esse choque, assim, mostrar que o Goku tem que ter essa responsabilidade, mas ele só não está querendo ter, mas ela existe, ele só não está tomando ela para ele. Ou se eles quiseram, talvez, ocidentalizar um pouco, não sei. Entendi. Bom,
Gente, esse é um vídeo que nós fazemos com todo carinho para vocês, para que vocês possam estar lá curtindo a nossa página, no nosso Instagram, que também é Geriátricos Titãs, né? Agora pedir para você deixar seu comentário aqui embaixo. Você vai lá no negócio do sininho lá, clica mete o dedão, uma porrada lá naquele treco lá para você poder receber as notificações. Outra coisa, deixa lá o comentário se você não gostou, se você tem crítica, se você tem algo que queira acrescentar, se a gente deixou passar alguma coisa, dá uma corrigida na gente, bota lá. E todo final de semana a gente está fazendo as gravações. E, Felipe, quando é que a gente está subindo os vídeos, Felipe? Todo domingo. Todo domingo está sempre chegando um vídeo novo no canal. Todo domingo tem um vídeo novo no canal. Você vai lá, dá um like, dá um dislike, dá uma visualização, passa para outros colegas, passa para outros grupos. Você que tem editor independente, você que tem quadrinho independente de Nova Iguaçu, adjacência, Rio de Janeiro, de outros estados, faz contato com a gente, manda, deixa no no Instagram, bastante esse saber que você tem de material para que a gente também possa ajudar a divulgar. Páginas de scan querem divulgar através do nosso canal? Beleza? Fecha com a gente que a gente também fecha junto com vocês. Tá bom? Pirataria não. Tá bom? Alguma coisa que os amigos queiram acrescentar que eu tenha esquecido? Não. Acho que não. Valeu então, galera. Estou indo. Prêmio Fabiano. Fácil lascar. Prêmio Papai Hobby. Você compra essas porcarias. Melhor discurso. Tu gosta desse live, tu gosta. Ele gosta mesmo, cara. Tu viu? Ele comprou o quadrinho. Safado ele. Papai Hobby. Valeu, rapaziada. Dá atenção aqui. Abração pra vocês. Vai falar.